Olá pessoal, vamos resolver mais um exercício de flambagem aqui, o exercício 13.9 do livro do Hibber, Resistência dos Materiais. Então vamos ver o que o exercício nos pede. Ele nos dá uma coluna de aço A36 que apresenta essas características aqui, com um comprimento de 4,5 metros, então L 4,5 metros, e está presa por pinos em ambas as extremidades, então o coeficiente K é igual a 1, nem coloquei aqui na equação. Se a área da seção transversal tiver dimensões mostradas na figura, então ele dá as características geométricas do nosso perfil, determine qual é a carga crítica. Então, primeira coisa, esse perfil ele vai ter dois momentos de inércia, né? O momento de inércia em X, vamos passar aqui o plano cartesiano X, e o momento de inércia em Y. Então a gente vai determinar a carga crítica para o menor momento de inércia. O maior momento de inércia vai ter uma maior carga crítica, então não é o problema. Para isso a gente precisa saber qual é. Vamos determinar os dois, calcular a área para poder calcular a tensão crítica e a gente compara com a tensão de escoamento. Exercício bem simples novamente de ser resolvido. Então vamos lá. A área desse perfil. Mesa, a gente tem a mesa 200 vezes 12 de espessura, temos as duas mesas iguais, então vezes 2, mais a alma, 150 vezes 12. A área vai dar 6.600 milímetros quadrados. A inércia em torno do eixo X, então vamos começar pela inércia da alma aqui, né? Então base 12 vezes altura 150 ao cubo, dividido por 12, não tem a distância, o CG dela é o mesmo, mais a área da alma, da mesa, desculpa, a área da mesa. Então, 12 vezes 200 vezes a distância do CG da mesa até o CG da peça global. Então, vai ser 75 mais 6, 81 ao quadrado. E aí, vezes, eu inverti aqui, peço desculpa, inverti a área vezes a distância antes de colocar a base vezes a altura ao cubo, né? Então, a área é a distância dos CGs e faltou a base vezes a altura ao cubo aqui para fechar de maneira bem completa a nossa equação. Foi com muita velocidade. Então, a base da mesa é 200, a altura é 12 ao cubo, dividido por 12. E aí temos duas mesas simétricas, então só multiplicamos por 2 esse momento de inércia e, portanto, nosso valor, nosso resultado aqui vai ser Ix igual a 34,925 vezes 10 na 6 milímetros na 4. Esse aqui é o momento de inércia em X, essa aqui é a nossa área. Agora, vamos calcular o momento de inércia em Y. Então, o momento de inércia em X calculado. Y a gente vai ter a alma, então, agora a gente teria que virar ela, né? Então, a base da nossa alma vai passar a ser 150. Para quem tem dificuldade em entender esse cálculo da inércia, assiste lá os vídeos de inércia para verificar o conteúdo e aprender. Não coloquei aqui nem a fórmula completa, estou fazendo bem direto, porque o objetivo desse exercício é a flambagem. Tá? Então, tem vídeos lá de inércia, exercícios resolvidos, verifiquem lá antes de entender isso aqui. Então, base 150, a altura aqui é 12, porque é em torno do eixo Y, dividido por 12, mais a mesa. Então, a gente vai ter a base da mesa passa a ser 12, a altura 200 ao cubo dividido por 12, e a gente não tem distância, né? O CG da peça 1 e da peça 3, que são a nossa alma, é zero. A distância em X é zero para o CG da peça global. Portanto, nem vou colocar aqui o teorema de Steiner, a área vezes o D, porque vai ser zero, então não vale a pena a gente perder tempo escrevendo isso. Só não podemos esquecer de multiplicar por 2, porque temos duas mesas, né? E aí a nossa inércia em Y vai ser 16,002 vezes 10 na 6 milímetros na 4.
Agora, a menor inércia vai dar a menor carga crítica. Então, eu tenho que usar menor. Porque se eu calcular para a inércia maior, ele vai dar uma carga crítica maior e ele vai flambar em torno do eixo Y aqui. Ele vai dar flambagem por causa da baixa inércia em Y. Então, temos que ter cuidado aí de escolher a inércia certa. Sempre pegar a inércia menor para fazer o cálculo. Então, o P crítico vai ser igual a π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade, 200 vezes 10 na 3 newtons por milímetro quadrado, vezes a menor inércia, 16,002 vezes 10 na 6 milímetros na 4, dividido pelo comprimento L ao quadrado. Lembrando que tem o coeficiente K, que a gente não considerou, porque é apoiada por pinos em ambas as extremidades, e aí o coeficiente é 1, né? Então, o comprimento total da nossa viga é 4.500 milímetros ao quadrado. Milímetro ao quadrado com milímetro ao quadrado aqui vai ser milímetro na 4 sobre milímetro na 4. Simplifica, vai ficar em newton, que é a nossa carga sempre em força. Newton, quilograma força, enfim, qualquer valor que seja relacionado a força, a peso. Então, o nosso valor da carga crítica vai ser 1.559,6 vezes 10 na 3 newtons, ou 1.559,6 kilonewtons. Essa aqui é a carga crítica. Preciso verificar se essa carga crítica aqui é válida, né? Para ver se ela vai gerar uma tensão crítica menor que a tensão de escoamento, senão a minha carga crítica vai ser diferente. Então, vamos fazer esse teste. Então, a tensão crítica vai ser igual a 1.559,6 vezes 10 na 3 newtons, dividido pela área 6.600 milímetros quadrados. Então, teremos uma tensão crítica de 236 megapascal. Newton por milímetro quadrado é megapascal. Se a gente comparar com a tensão de escoamento, a tensão de escoamento vai ser maior que a tensão crítica. 250 é maior que 236. Ou seja, a nossa carga crítica é ditada pela tensão crítica de acordo com Euler. 1.559,6 kN. Essa aqui é a nossa resposta. P crítico vai ter esse valor. Com carga, por exemplo, de 1.560, a tendência é que o nosso perfil tende a flambar e aí, por consequência, ele vai deformar excessivamente e provavelmente ele vai vir ao colapso, né? Então, tem que cuidar para usar a inércia correta, tem que fazer a comparação da tensão de escoamento com a tensão crítica. Caso ela seja menor que a tensão crítica, temos que calcular a carga crítica em função da tensão de escoamento utilizando isso aqui. Se ela for menor, tensão de escoamento vezes a área vai nos dar a força crítica, a força de ruptura, a carga que a gente não pode exceder na hora de solicitar o elemento.